Essa foi nossa aula sobre surrealismo. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Lucas Koch e eu vim apresentar nosso trabalho de artes da terceira etapa sobre o surrealismo. Os integrantes é Maria Ritter, Pedro Manzo, João Henrique, Isabela Paula e eu, Lucas Koch. Antes de começarmos a falar em surrealismo, temos que falar o que o inspirou. A sua origem foi inspirada em outros movimentos, como o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. A corrente também manifestou-se na literatura, na escultura, no cinema, no teatro e na fotografia. O surrealismo surgiu a partir de uma psicoanálise de Freud, onde ele dava mais sentido aos sonhos e saía um pouco da racionalidade que estava implantada dentro da arte. O surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelo impulso do subconsciente, e a fantasia, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos na ordem moral. O marco histórico do nascimento do surrealismo é dado em 1924, com a publicação do Manifesto do Surrealismo, assinado por André Breton. É proposto, por meio do manifesto, a restauração dos instintos e dos sentimentos humanos, como no início para uma nova linguagem artística. Para que isso acontecesse, era necessário que o ser humano tivesse uma visão mais profunda de si mesmo e encontrasse um ponto em que a realidade interna e externa são percebidas sem contradições. A análise dos sonhos e a psicoanálise de Freud eram as bases para a criação dos surrealistas. As produções buscavam retratar a realidade mais profunda do ser humano através de figuras abstratas, formas e símbolos. A representação era de meio irreal do subconsciente, tem origem no dadaísmo e na pintura metafísica do Giorgino de Chirico, destruição da sociedade e criação de uma nova, baseada em outra realidade pautada como subconsciente. Agora eu vou as obras. Vou começar com René Magritte. René François Gisela Magritte nasceu em Les Sines, na província de Hainaut, Bruxelas, no dia 21 de novembro de 1898. No ano de 1916, foi aceitado pela Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelas, onde ele absorveu influências do figurativismo cubista e de futuristas. Foi um desenhista, ilustrador e pintor belga conhecido como mestre surrealista dos paradoxos. E o artista René Magritte produzia obras com cenários fisicamente impossíveis, utilizando seu estilo minimalista, simples e direto. Em 1927, o artista, que estava apenas produzindo pinturas, começa a criar suas primeiras obras surrealistas, mudando-se para o subúrbio de uma cidade de Paris. Nessa época, ele torna-se amigo do seleto grupo de surrealistas de Paris. O artista falece de câncer pancreático em 15 de agosto de 1967. O surrealismo proposto por ele é que não existe o excesso, mas sim a precisão. Através da modéstia pintoresca e trivial retrata em suas pinturas, suas obras surrealistas são denominadas mágicas ou realistas, por conta justamente da precisão e nitidez, segundo expostos por Magritte em suas obras. Espelho Falso, de 1928. Obra de René Magritte, o espelho falso apresenta uma imagem de um olho com sua íris em um céu azul. Faz alusão ao surrealismo e sua pupila focada ao centro da obra, trazendo um vazio filosófico a quem olha, o que contrasta bem com a imensidão do céu e trazer a ideia de um espelho da alma. Se olhar no ponto da obra, pode-se ver um olhar vazio e cheio ao mesmo tempo, como se estivesse analisando a vida. Golconda, 1953. Na obra Golconda, René Magritte traz uma monotonia do surrealismo na vestimenta dos homens que flutuam na imagem. Os homens estarem vestidos de forma idêntica e com o mesmo chapéu coco traz a ideia de algo que é algo comum e muito monótono. Magritte trouxe um pouco do seu passado nessa obra, pois morava em um lugar muito parecido com a obra. Ele se vestia igual aos homens retratados na pintura. O homem de chapéu coco é o homem comum. Eu também uso. Não tenho vontade de me destacar. Conhecido como mestre da arte surrealista, Dalí afirmou que suas obras eram fotografias de sonhos pintadas à mão, devido à nitidez e realidade com qual eram retratadas.
Suas composições destacam-se por serem desconexas e insólitas, com a recorrente fundição de pessoas, animais, objetos e paisagens. O autor se valia daquilo que batizou de método paranoico crítico na tentativa de representar o fluxo inconsistente e dos sonhos. Em 1938, Dalí encontra-se com Freud em Londres e lhe apresenta o quadro Metamorfose de Narciso, de 1937. No ano de 1989, o escritor André Breton expulsou do grupo surrealista. O mesmo cria um anagrama com o nome de Dalí para denunciar sua apetite por dinheiro. Ávida Dollars. No entanto, segundo Dalí, a diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou um surrealista. Salvador Dalí nasceu no dia 11 de maio de 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha, localizada na Espanha. Dalí estudou na Escola Federal de Desenho e na Academia de Arte de São Fernando, em Madrid, de onde foi expulso em 1926. O artista se casou-se com a russa Helena Dmitrievna, conhecida pelo nome Gala, que muitas vezes foi mencionada pelo próprio Dalí como sua grande musa inspiradora. Após a morte de Gala, em 1982, Dalí tornou-se um homem feliz e faleceu no dia 23 de janeiro de 1989 em Figueres. Um pintor que trazia à realidade muitos de seus sonhos, sendo retratado em muitas de suas obras o seu subconsciente fantástico e ilusório. Na obra A Persistência da Memória, de 1931, não é diferente. Uma de suas obras mais famosas, Dalí traz à tona a temporalidade e suas implicações, tanto na obra como nas lembranças. Com os relógios derretidos, ele traz a complexidade de suas obras através deles, trazendo uma visão de o tempo passar de forma distorcida, como se através dos ponteiros distorcidos ele quisesse trazer a ideia de tempo distorcido. Trazendo a sua caricatura, Dalí traz a temporalidade de seu inconsciente. Essa obra consegue trazer a seriedade de um pintor surrealista e servir como aula para retratar o que o autor quis dizer, o inconsistente de sua personalidade. Rosa Meditativa é a pintura de Salvador Dalí que pode ser dividida em 3 partes. O topo, que traz um céu azul celeste, o meio, onde tem uma rosa vermelha enorme, e abaixo um casal sendo iluminado pelo sol no horizonte. A rosa simboliza a sexualidade do corpo feminino. Assim, somando com o casal abaixo, essa obra consegue retratar o lado romântico de Dalí. Essa foi nossa aula sobre surrealismo. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigado.